A seguir, debate bíblico no MIRD Brasil. Shalom, shalom. Voltando então ao nosso debate, a estrutura da igreja. Então, falamos coisas profundas, falamos coisas voltadas, como eu disse aqui, e pautadas na palavra do Senhor. Olha, eu vou dar seguimento lendo aqui versículo 12, Efésios 4:12. Eu acho muito tremenda essa colocação de Paulo. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, tudo isso que você ouviu até agora foi colocado porque é desejo do Mashiach um aperfeiçoamento da igreja. Sim. Essa geração, esse tempo que nós vivemos, ele é um tempo profético e ele é um tempo que sugere a necessidade da restauração, pois sem a restauração, o Mashiach ele é praticamente impedido de voltar. Então, para o cumprimento da palavra, para o cumprimento desse retorno, dessa volta do Mashiach, é necessária essa restauração. É necessário tudo isso, ou seja, nós estamos, apesar do que acabou de ser falado aqui sobre, antes o foco era o pastor, hoje o foco é o apóstolo, né? Um pilar não pode e não tira a importância do outro pilar, pois sem um deles, os outros vão ter mais peso, vão carregar mais peso e a obra vai ser dessa maneira deficiente. A última colocação do apóstolo foi muito tremenda, porque ele diz ali que a preparação, inclusive a preparação do apóstolo, é feita por um mestre que está lá no final da lista. Ou seja, um mestre é tão importante quanto, podemos dizer, até a gente comentou aqui fora do ar, que como é importante o papel do mestre da restauração, né, apóstolos? Sim. A restauração desse ministério é fundamental, apóstola. A restauração desse fundamento, o mestre, é fundamental? É fundamental, e eu vou tocar num assunto aqui, o assunto hoje é complicado, é bem complicado. Nós já passamos por mesas aqui bem complicadas, mas hoje, para mim, está sendo mais complicado ainda, porque a gente sabe que mexe, né, com a teologia de muitas pessoas, com aquilo que as pessoas creem, gera decepção em algumas, né, porque quando a gente fala desse mestre, e eu já vi, já ouvi, já li, muitas pessoas meio que banalizando o ministério, né, de mestre, banalizando entre aspas, né, eu quero que você entenda o que eu vou falar nesse momento. O mestre, o ministério mestre, ele não é o professor da escola bíblica dominical. Sim. Tá? Sim. Então, assim, não é, porque aqui nós estamos falando de um fundamento maior, entendeu? Por isso que eu disse que você me fez a pergunta. Sim. Ai, me deixou. Acho que eu te compliquei, mas. Me deixou numa sinuca aqui. Olha só, vou te salvar. Guarda, não perde a linha. Presta atenção como eu iniciei. O que o Mashiach quer? O aperfeiçoamento. Filho, é igual remédio, né, apóstolo? Vai doer agora. Mas você vai ver a diferença na sua igreja. Você vai ver a diferença na sua igreja se você atentar para aquilo que está sendo falado aqui hoje. Para aquilo que ela vai falar aqui agora. Exatamente, porque o que a gente vê, né? Por exemplo, o que o professor da escola bíblica dominical ele faz, que é muito importante, que é muito válido, que ajuda muito, que é uma bênção. Por isso que eu falei, entendo o que eu estou falando. Mas ele vai trazer um conteúdo que foi passado para ele, né? Geralmente o pastor da igreja vai passar para ele, ele vai levar aquilo para as ovelhas. Mas quando a gente está falando aqui desse ministério de mestre, dentro da estrutura de Efésios 4:11, a gente está falando daquele mestre que vai fundamentar o ensino
ensino, né? Vamos dizer assim, da igreja em si, ou daquele ministério local em si, entendeu? Não levar um estudo mais assim para as ovelhas, mas aquele que vai estar com o apóstolo, que vai formar apóstolos, que vai formar ali pastores também, sabe? Porque o mestre, ele também é um ministério de base. Sim, né? sim. É um ministério de base. Sim. Então, eu estou falando nessa área, entendeu? Estou falando dele mais especificamente, ampliando, né? Onde ele vai formar, ele vai participar na formação de ministério. Ele sendo ministério, exatamente. ele vai Sim. participar na formação. Eu estou usando muito bem minhas palavras aqui, por isso que eu estou Sim. até meio gaguejando, Aham. porque eu não quero ofender ninguém. E eu nem quero a nossa intenção é ofender trazer, ninguém. né, trazer para a igreja do Senhor clareza bíblica, Sim. para a gente trilhar caminhos excelentes que Deus deixou para nós. São caminhos de excelência, gente. São caminhos que ninguém vai te enganar, entendeu? Ninguém vai te enganar. Você não vai ser levado por vento de doutrina. Eu já ouvi muitas coisas dentro de sala de aula de escola bíblica. Muitas coisas que eu não vou citar aqui, é claro. Né? Mas se a gente for ver, é complicado. É complicado, é uma bênção, mas tem algumas coisas que são bem complicadas, porque cada um quer dar sua pitada, cada um quer dar aquilo que acha, entendeu? E às vezes o pastor da igreja está pregando uma coisa lá em cima e lá na sala, lá embaixo está sendo dita outra. É complicado o negócio. Então, assim, isso causa, muitas das vezes causa divisão na igreja, Sim. né? Então, quando a gente está falando de mestre, aqui é mestre mesmo, é aquele capaz de formar um apóstolo, né? Como o apóstolo Vinícius estava falando aqui, do apóstolo Paulo, que foi formado ali aos pés de quem? Do mestre Gamaliel, né? É o mestre, aquele que vai fundamentar você. Exatamente. Isso que a gente trouxe, a apóstola trouxe aqui, é muito importante, querido, porque eu vou fazer uma pergunta e você vai analisar na pergunta que eu vou fazer para você. Qual mestre que você vê, aí trazendo mestre, professor de escola bíblica, que tem uma formação teológica? Nós vemos o que? Nas igrejas, quem busca uma formação teológica é o pastor. Sim. Eu não estou querendo dizer com isso que o pastor não deve buscar uma formação teológica. Sim, ele tem que estudar mesmo. Mas a gente não vê isso nos, entre aspas, mestres da igreja moderna, vamos dizer, na igreja de hoje. Né? Como ela disse, o mestre hoje é conhecido como professor da escola bíblica dominical. E qual é a formação que esse professor tem? É só da revistinha. Sim. Eu não estou também menosprezando a revistinha, mas quando se fala de fundamento de Bíblia, querido, revistinha é leite. É muito pouco. Então, o mestre em si, você que é professor de escola bíblica, você que está me ouvindo, você que é mestre, procure se aperfeiçoar cada vez mais na sua formação teológica. Porque você vai estar formando, de repente você é professor, professor da classe dos novos convertidos. Vou trazer para uma coisa bem básica. Eu sou professor da escola bíblica, da classe dos novos convertidos. Você vai estar formando um futuro apóstolo lá na frente. Sim. Você vai estar formando um futuro evangelista, um futuro profeta. Olha a responsabilidade que você tem. Isso é muito grande. E eu digo para você, porque eu também sou mestre. O mestre, ele tem que ser fera. Você que é mestre. O mestre, ele tem que saber. Mas tem que ter resposta para tudo. O mestre tem que ter resposta para tudo. Por quê? Ele tem que conhecer. Para ele conhecer, ele tem que ler. E ele tem que ler de A a 5, ele tem que saber tudo. De Bíblia, ele tem que saber. Ele pode não ter a resposta ali na hora, mas assim, muito em breve, ele tem que buscar essa resposta o mais rápido possível. Então, eu como mestre, eu costumo até jogar umas perguntas na igreja que o pessoal sai do culto meio que perdido e não consegue achar o caminho de casa. Por quê? O mestre é aquele que faz o discípulo ou o aluno pensar. Ele não passa informação somente. Porque passar informação, querido, o Google também passa. Passar uma informação, o jornal da televisão também passa. Sim. Mas o mestre, ele não passa uma informação, ele forma, ele forja.
Ele vem ali estruturando aquela pessoa que vai ser um líder de multidões, ele vai presidir, de repente, um pastor, um apóstolo que vai presidir um ministério na Papua Nova Guiné, de repente um lugar assim, que é extremamente necessário que aquele líder, nesse lugar, um apóstolo, um pastor que vai pastorear uma igreja fora, ele precisa ter esse fundamento muito bem consolidado dentro dele, porque senão vai ser um ministério fraco, um ministério ralo. Então você que é professor, você que é mestre, procure cada vez mais se aprofundar, porque os mestres de Israel eram, vou usar uma expressão bem comum, os camaradas deles eram feras. E eu lembro que o nosso mestre Yeshua, ele diz para aquele Nicodemos: você é mestre em Israel e não sabe disso? E Yeshua diz assim: que formação de mestre que você tem? Porque o mestre, ele tem que saber. Meu Deus, olha, tá sendo cumprido aquilo que eu falei aqui, que eu estou falando desde o início. Um ministério não anula o outro. A gente começou a falar de apóstolo, de repente a gente caiu, a gente foi lá, não caiu a qualidade, mas eu digo assim, nos pontos a gente foi lá em mestre para falar sobre a fundamentação apostólica. Presta atenção, olha só como todos são importantes. Você pode dizer, mas o mestre é o último, mas não é o menos importante. E um não anula o outro. Outra coisa, no último debate foi muito tremendo, porque o Espírito foi nos conduzindo a dar soluções. Então, qual a solução que eu dou? Qual é a pessoa? Precisa lecionar. Você não vai abolir as classes. Então, qual seria a solução? Que eu vou te aconselhar. Qual seria a solução? Qual é a pessoa teologicamente mais preparada? O que você faz? Essa pessoa mais preparada passa e discipula o professor, aquilo que ele vai falar no domingo, correto? E esse que vai repassar no domingo precisa ter a responsabilidade de replicar aquilo que ele está sendo ensinado, porque essa é a função do discípulo, não é, apóstolo? Sim. Replicar aquilo que você está sendo ensinado. Para quê? Para ajustar, para acertar as coisas, até que alguém com chamado, aí sim, que nós estamos falando aqui de ministério, como que vem o ministério? Através de um chamado. Gente, olha, apóstolo, concorda comigo? É diferente você ouvir um professor de classe que só leciona aquilo ali, às vezes estuda em cima da hora, e você pegar e ouvir uma paraxá. É ou não é? É diferente. Aí você vê a posição, como que é a posição de um mestre, como é o nosso apóstolo, é mestre, e qual é a posição de um leitor. Aí você que é líder, você que de repente é pastor aí, e tem pessoas que te ajudam, até com muita boa vontade, você vai entender a importância de um mestre. E a importância que você precisa atentar. Ora, é o que o apóstolo falou, muitas vezes está sendo falado na sala, o camarada, a partir do que ele escuta na sala, a pessoa, a ovelha, a partir do que ela escuta na sala, muitos vão dali para a rua, muitos vão dali para o inferno, muitos vão dali e saem e abandonam o seu ministério, porque você não sabe o que está sendo passado. Então seus professores têm que ser os seus discípulos. Seus professores de escola bíblica têm que andar junto com você, tem que ouvir da sua boca aquilo que vai replicar, se eles não têm um chamado. Então é uma maneira, vocês concordam comigo? É uma maneira de amenizar até que vocês busquem e orem para que alguém seja levantado mestre da igreja, porque é necessário, vocês viram aqui, é necessário, apóstolo, pode fazer a colocação. É uma maneira de amenizar, né, para quem segue nessa linha. Sim. Não é isso? Uhum. É uma maneira de amenizar para quem segue nessa linha. Sim, porque na linha que a gente volta mais para a palavra, todos aprendem juntos. Sim. O mestre está ali. Por isso que eu falei, se você não tem como abrir mão disso agora, conserta desse jeito. Que o professor replique aquilo que a pessoa mais capacitada Exatamente. tem. Amém, apóstolo? Amém. O mestre, ele é o ponto de partida, não colocando como mais importante, mas ele é o ponto de partida dos outros ministérios. Sim. Um pastor, por exemplo, ele tem que ter uma formação partida do mestre. Porque como que ele vai aconselhar uma ovelha?
se ele não teve um ensino da palavra, se ele não conhece, como um pastor vai aconselhar a ovelha se ele não sabe nem onde ficam os livros da Bíblia? Deus! Como um apóstolo, Deus me chamou para ser evangelista. Amém, meu irmão. Vamos lá, vamos evangelizar e tal. Não sabe falar do plano da salvação. O evangelista vai chegar para evangelizar, ele fica panfletando igual o rapaz que fica panfletando na estação de trem. Então isso não é um chamado. Isso aí é você panfletar. É uma coisa. Você evangelizar, você falar do plano da salvação, explicar o porquê que a pessoa precisa se arrepender, porquê que a pessoa precisa receber a salvação através de Yeshua. Quando a pessoa recebe Yeshua, ele alcança a salvação, a vida eterna com o Senhor, ele é aproximado a Israel, ele é um concidadão juntamente com o povo de Israel, ele é um filho de Abraão, ele passa a ser coparticipante não com Cristo ou com o Messias, ele é coparticipante com Israel, as mesmas promessas, as bênçãos. Então, se o evangelista não tem esse princípio, ele simplesmente entrega um folhetim e fala, Jesus te ama, ele não é um evangelista. Sim. Porque o evangelista, eu creio que os debatedores aqui vão concordar comigo, ele vai para a rua evangelizar. E quando você vai para a rua, você vai encontrar com uma gama de pessoas. Pessoas bem informadas, pessoas mal informadas, pessoas bem estudiosas, pessoas não estudiosas, pessoas com faculdade, pessoas com mestrado, pessoas com doutorado. Você pode encontrar qualquer tipo de gente na rua. Então, pode pegar de repente um engraçadinho e você for, e a pessoa me explica aí, e começar a indagar coisas que o evangelista não sabe. Então ele vai ficar... Então qual o crédito que o evangelho vai ter a partir de um evangelista mal formado? Então você imagine como que um profeta vai trazer uma visão de Deus se ele não tem conhecimento de nada. Se ele não tem conhecimento de nada, como que um apóstolo vai trazer um fundamento se ele nem conhece o fundamento? Meu Deus. Eu estou falando de conhecimento, eu não estou falando de informação. Informação o Google te dá. Tá? E eu quero dizer, você querido que está ouvindo, que é apóstolo, que é pastor, que é mestre, nós não estamos aqui para diminuir e nem colocar que nós somos superiores e os outros são inferiores. Não é nada disso. Mas eu estou falando isso porque o grande mestre dos dias de hoje está sendo o mestre Google. Sim. Que vai dar muita informação, mas não vai dar conhecimento. E como o Rabino de Israel costuma dizer, não há substituto para o conhecimento. Tá? Bom, vou dizer novamente, todos os ministérios são importantes. Amém. Você viu a importância, você percebe a importância do mestre? Eu vi, enquanto o apóstolo falava aqui, visões assim espirituais, que o Espírito está fazendo assim agora, me traz, eu vi muitos líderes, eu vi líderes chorando e eu vi líderes rindo. Tipo assim, rindo e falando, tipo assim, comentando. De repente você está ouvindo e está entendendo o que eu estou falando. Comentando assim, olha o que esse pessoal está falando. Ao mesmo tempo que eu vi gente chorando e falando, meu Deus, era tão simples. E eu vi gente caindo em si e falando, é por isso que está dando errado. É por isso que está dando errado. Filho, eu queria dizer para você que se o Mashiach quer o aperfeiçoamento do corpo, nós somos discípulos dele e queremos também o aperfeiçoamento do corpo. Se você tem humildade suficiente para dizer que precisa de ajuda, nós estamos à sua disposição. Nos procure nas redes sociais. Mesmo que você tenha um ministério de anos, mesmo que você tenha um ministério completo, mesmo que você tenha uma igreja matriz e várias filiais, mas você está percebendo através do debate, está tudo errado, eu preciso de conhecimento. Você vai ouvir a palavra como ela é, pela boca de um mestre cumprindo o ministério que foi estabelecido pelo próprio Mashiach. É muito sério isso. Olha, você vê que o mestre ele tem influência em todos os ministérios, ele é a preparação, visto que o próprio Mashiach é chamado várias e várias e várias vezes de mestre. Sim. E eu disse em outro debate aqui que muitas e muitas e muitas vezes ele é visto ensinando e algumas vezes operando milagres. Então só milagre, 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 tem alguma coisa errada.
tem alguma coisa errada. Não foi isso que ele ensinou. Não era assim que ele vivia. Veja bem, o que o profeta está dizendo aqui não é que seja proibido o milagre, a realização de milagre na igreja. Não é isso. Por favor, você que está nos ouvindo, nos entenda bem. Tá? A gente não está falando isso. É que tudo, querido, é um conjunto. Tudo é um conjunto. Tá? A gente não vê Yeshua só realizando milagre, ele também ensinava. E a gente não vê Yeshua só ensinando, ele realizava milagre. Então, assim, tudo é um conjunto. Tá? Por quê? Você recebe um milagre, você tem que conhecer esse Deus aí que realizou um milagre na sua vida. Você tem que se aprofundar mais nisso. Você tem que buscar mais disso. Para quê? Para que o milagre... existe uma frase de Israel que diz assim: creia nos milagres, mas não dependa deles. É legal. Que você não pode depender só de milagre. Não pode depender só de milagre. Você tem a sua parte. Você tem o seu papel para ser cumprido nessa terra. Se nós vivemos dependendo só de milagres, é uma injustiça. Eu vejo como uma injustiça. Só depender do milagre. Não, eu sento aqui, eu dependo só do milagre. E vai ter alguém que busca para poder me ensinar e não precisa. Então, nós não precisamos de milagre, sim, mas a gente não pode depender só disso. Porque o Senhor deixou toda a sua palavra como o quê? Instrução, como ensino, como base, para a gente seguir na nossa fé. Se eu tenho mais conhecimento na palavra, obviamente mais milagres serão gerados na minha vida. Uma coisa, né, como você vê que os ministérios, eles estão ligados. Agora vamos lá, falamos sobre a importância do mestre. Vamos falar sobre a importância dos apóstolos. Alguns debates atrás, nós trouxemos aqui uma questão histórica, falando da seleção de livros. Bem? Existia uma cúpula da Igreja Católica, né, nos censos que foram... fugiu a palavra... a reunião... Concílio. O concílio, desculpa, mas tinha me fugido a palavra. Houveram concílios para que fosse, para que a Bíblia fosse estabelecida e tal. Então havia uma representação das autoridades eclesiásticas romanas. E o peso disso era gigantesco. Mas não há historicamente o relato da presença de apóstolos nesses concílios. Sim. Não há um relato. Então eu queria, como essa questão histórica é mais com o mestre que está aqui, e os apóstolos, eu vou passar para eles sobre essa colocação, a ausência dos apóstolos nos concílios. Apóstolo, a importância do apóstolo, para começar a falar sobre a importância do apostolado hoje. Exatamente. Tanto na canonização da Bíblia, tá, como nos concílios, não houve a participação de nenhum membro do Sinédrio de Israel. Não houve. De nenhum rabino, de nenhum apóstolo do primeiro século, não houve a participação de nenhum deles. Então, só por isso a gente pode entender o quanto nós fomos roubados durante esse tempo. Tá? Nos concílios dos séculos, né, que vieram, nenhum mestre em Israel foi convidado para estar junto. Por quê? Não era de interesse, porque o que seria tratado ali era justamente para excluir o ensino de Israel. Tanto que muitos concílios realizados era para tirar o quê? Para tirar o Shabat do rito eclesiástico. Então, para que eu vou chamar um mestre, um apóstolo em Israel que defende essa ideia se eu estou me reunindo para quebrar essa ideia? Entendi. Então, durante os séculos, nenhum mestre de Israel foi convidado para participar de um concílio. E que hoje também não é a mesma, assim, não é diferente. Não é diferente. Quando se chama alguém de Israel é para sugar, tá? Me perdoe, mas a verdade é essa. É para sugar o conhecimento, que não vai praticar conhecimento nenhum. É só para sugar. Suga. Não, vai ter um mestre em Israel, vai ter um fulano aqui de Israel. As pessoas vão lá, choram, se arrependem, um falso arrependimento, mas não adianta. Volta, continua no domingo, continua com Jesus, continua tudo a mesma coisa. Então, assim, querido, Israel é referência para as nações. As promessas estão em Israel, não estão nos Estados Unidos.
Ah, mas teve um movimento na Rua Azusa, glória a Deus por isso, mas isso não é o estopim de tudo. Não é a última bolacha do pacote. Tá? Eu quero dizer que todas as bolachas do pacote estão em Israel. Tá? Então, assim, infelizmente, nós fomos roubados nisso, porque não houve participação de nenhum judeu, nenhum rabino, nos concílios dos séculos para cá. Então, nós fomos roubados nisso. E por isso também que foi se perdendo essa estrutura apostólica de Efésios 4:11. Foi se perdendo. Então, hoje tem a mistura. Na estrutura da igreja tem essa misturada toda que a gente vê. Sim. É pastor, aí bispo é maior que o pastor, e presbítero, e diácono, é uma enrolação só porque misturou-se tudo, a Roma misturou isso tudo, bateu no liquidificador. Misturaram o serviço com o ministério. O serviço com o ministério. E nós, né, o povo bebeu isso, esse coquetel aí durante muitos anos, e que para restaurar isso hoje dá muito trabalho. Por quê? Eu costumo dizer com a minha esposa, apóstola, eu costumo muito dizer com ela, não sou muito de falar isso na igreja, mas eu costumo dizer que a restauração, André, desses dias, também me preocupa. Sim, não me traz um alívio, não. Sim. Quando eu vejo alguém trazendo a restauração de todas as coisas, isso me preocupa. Por quê? A questão não é restaurar, mas como está sendo essa restauração. Sim. Como que é feito isso? Porque as pessoas estão vendo hoje que não, estão fazendo o Shabat ali, acende vela, vou fazer também. Não é só fazer também. Eu preciso entender o porquê eu estou fazendo. Sim. Eu não posso trabalhar na obra de Deus sendo teleguiado pelos outros. Eu tenho que entender o que eu estou fazendo. Entende? Então, infelizmente, nesses concílios aí, a igreja de Yeshua foi muito roubada, tanto que, a opinião minha, muitos livros foram colocados como apócrifos e muitos outros tipos de conhecimento era para ser inserido dentro da Bíblia. Sim. Né? Ou pelo menos anexados. O próprio Macabeus, as Exatamente. pessoas demonizam, né? Eu vejo os crentes, eu sou praticamente de berço evangélico, e as pessoas demonizam a questão, como eu tenho aprendido com a história dos Macabeus. Exatamente. Enfim, né? E é demonizado. A verdade é essa, é demonizado. As pessoas celebram a festa de Hanukkah aí, que agora virou até um certo modismo nas igrejas, e está num livro que é considerado apócrifo, que a Igreja Católica simplesmente tirou. Né? O conhecimento que nós temos hoje de... se não tiver escrito na Bíblia, é procedência maligna, não serve. Querido, isso é algo muito errado. Muito conhecimento extra-bíblico está nos Talmud, nos Midrashim, nos Targumim, que o povo de Deus, numa grande massa, não tem acesso a isso. Não tem acesso. E é de suma importância. Por exemplo, pessoas aqui podem não... que está me ouvindo conhece, mas você já ouviu na Mishnah, que é a Torá oral? Eu nunca ouviu falar disso, porque isso foi roubado de nós. Sim. Foi roubado de nós. Então, querido, trabalhar com estrutura é você começar do zero. Não adianta tentar do meio para cima, que vai continuar problemático. Ouvi uma palavra alguns anos atrás que falava sobre isso. Não se constrói sobre entulho. Vai, apóstolo, só para... É importante também deixar bem claro, né? Eu já falei sobre isso em um dos debates aqui, eu não vou falar de novo, a respeito até da experiência que eu tive, né, dias antes de ser ungida, levantada, apóstola. Mas é importante a gente dizer que não tinha nenhum apóstolo nesses concílios. Por quê? Porque toda essa deturpação, roubo da palavra de Deus se deu após a morte do último apóstolo. Sim. Exatamente. Sim. Entende? É importante deixar isso claro também. Ou seja, o que eu já falei, né? Eu não vou falar, você que quer saber a respeito disso, busca lá nos nossos debates anteriores, porque eu já falei sobre isso, né? Dessa missão do apostolado. Então, ou seja, enquanto os apóstolos estavam ali, eles estavam guardando o que eles receberam do mestre. E depois, né, que não há mais a figura apostólica naquele momento, a gente vê, né, quando o último apóstolo ali morreu, né,
a gente vê que aconteceu isso tudo na ausência. Então, é aquilo que eu falei, faz parte da função do apóstolo restaurar. Se você é um apóstolo e nega a restauração de todas as coisas, e nega isso tudo que a gente está falando aqui, eu nego você como um apóstolo. Shalom, shalom. Bom, então shalom para você, e a continuação desse debate você ouve no próximo domingo às 10 horas da manhã. Espero que você continue nos ouvindo. Tenha uma boa semana. Shavuot Tov. Shalom, shalom.